Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma A Confraria Cirúrgica Podcast. O podcast que vai te contar sobre as maiores curiosidades, os desafios e os bastidores dentro e fora do bloco cirúrgico. Eu sou André Fujioka, especialista em cirurgia do aparelho digestivo, e estou aqui com dois grandes amigos e cirurgiões, Dr. Lucas Calazans, especialista em cirurgia do aparelho digestivo. Fala aí, cara. Tudo bem, turma? Beleza? Prontos aí para mais um bate-papo, uma conversa leve e extremamente esclarecedora sobre esses assuntos que a gente tem proposto. Estamos aqui também com o Dr. Caio Fontes, ele que é especialista em cirurgia geral. E aí, Caio, beleza? Tudo bom, gente? Olá, entusiastas aí da cirurgia. Vamos falar hoje sobre mais um tema interessante de uma maneira científica, correta e segura para vocês. Muito bom. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é tudo o que você precisa saber sobre quando procurar um cirurgião no consultório. Vale ressaltar de que nada que dissermos por aqui será válido como substituir uma consulta com um médico especialista. E aí, caras, o que vocês têm para falar para os nossos ouvintes? Quando que eles têm que procurar um cirurgião no consultório? De cara, né, a gente pensa que o paciente ele já costuma ter medo do cirurgião, achando que qualquer consulta com o cirurgião terá como desfecho final uma cirurgia. E, embora, né, extremamente corriqueiro o ambiente cirúrgico e os procedimentos cirúrgicos na nossa rotina e de todo cirurgião, o paciente leigo, né, o paciente como um todo, ele tem muita aflição da possibilidade de ter que ser anestesiado e ter que ser operado. E a consulta com o cirurgião é a mesma coisa de uma consulta com um psicólogo, ou com um médico endocrinologista, ou com um médico pediatra, no caso da criança. Então, é uma consulta médica com o cirurgião. Se aquilo vai gerar um desfecho cirúrgico ou não, isso é um outro assunto, né? E a gente vai esclarecer isso bastante aqui hoje. Legal. Eu acho engraçado que a gente, às vezes, né, tem um paciente que tem receio da cirurgia com o cirurgião geral, com o cirurgião do aparelho digestivo, com o cirurgião que trata, muitas vezes, né, principalmente doenças. E com o cirurgião plástico, às vezes não, né? Consulta, vai lá, faz um orçamento, vê como é que tá. E que gera essa ansiedade. A gente trata de doenças, então o paciente às vezes fica com aquela máxima. Quem procura acha, fica com receio de procurar o cirurgião. Só que quando entra ele no consultório, a gente não está ali o tempo inteiro amolando o bisturi, preparando para uma cirurgia, né? A gente vai fazer toda uma consulta clínica, exames, conversar, entender demandas, antes de definir por algo ser cirúrgico ou não. E muitas vezes dizer, não, isso não é cirúrgico. Pois é, cara, o cirurgião, ele é uma figura, um profissional estigmatizante mesmo, né? Mas acho que as pessoas têm que saber, e a gente tem que falar para elas saberem, né? De que o cirurgião, ele é um médico cirurgião. Ele não é um operador, porque existe uma diferença muito grande entre essas duas, vamos falar assim, profissões, se é que existe um operador, né? O cirurgião é um cara que é um médico especialista em cirurgia, e hoje em dia a cirurgia, né, tem várias subespecializações dentro da cirurgia, mas falando aqui da nossa área, né, da cirurgia do aparelho digestivo, a cirurgia geral, que ele vai conversar, né, a gente atende muito paciente da gastro mesmo, com sintomas digestivos, né? E que não necessariamente o desfecho daquela consulta será indicar uma cirurgia. Muito pelo contrário, né? Muitas das vezes a gente recebe pacientes que vêm encaminhados para uma avaliação cirúrgica. Às vezes o clínico ou o gastroclínico que atendeu o paciente fala, vai lá no doutor André que ele vai fazer sua cirurgia. E você tem que ter o discernimento, avaliar, né, direitinho para indicar ou principalmente contraindicar aquela cirurgia, né? E mais do que isso, o cirurgião, né, se porventura o desfecho realmente for em uma cirurgia, né, a situação desejar uma operação, ele vai lá, vai marcar a cirurgia, vai operar e principalmente depois vai dar sequência no pós-operatório do paciente, seja ele em ambiente hospitalar, a médio e longo prazo no consultório, né? Eu acho que é muito importante ter essa consciência,
Entrando nisso que você falou, eu lembro de um preceptor, que inclusive também foi preceptor do Lucas na residência de cirurgia geral, e ele falava uma máxima que era, para ser um bom cirurgião, você tem que lembrar que o cirurgião é um bom clínico que também faz cirurgia. Ou seja, é aquele médico na essência mesmo, no princípio, né? A gente é médico. Então, a gente vai atender as demandas, escutar, acolher, fazer o exame e, em um segundo momento, né? Falando do paciente que procurou o consultório, definir por cirurgia ou não. Mas é uma consulta essencialmente clínica no começo. É entender sintomas, quando começou, o que te levou, o que piora esses sintomas. Fazer todo um estudo do que está trazendo para depois definir se o caso é cirúrgico ou não. Eu costumo dividir, quando vou explicar isso para o próprio paciente, dividir essa situação em dois grandes grupos de motivos para o qual o paciente pode procurar o consultório. Talvez o primeiro deles seja uma situação de rastreio, que é aquela situação em que o paciente está fazendo um rastreio de doenças, no nosso caso, de doenças do aparelho digestivo. Então, muitas vezes ele fala, poxa, eu já passei de 45 anos e ainda não fiz uma colonoscopia, ou eu nunca fiz um exame de endoscopia ou de um ultrassom, ou alguém da minha família teve um passado de uma doença mais importante e eu gostaria de uma opinião. Isso é um rastreio que vai gerar alguns achados ou não e um acompanhamento com ou sem doença, né? Essa é uma situação. E o rastreio pode estar acompanhado ou não de sintomas. Então, o paciente pode te procurar por um rastreio com sintomas ou sem sintomas. Essa seria a primeira circunstância do rastreio. E no segundo lugar, né, na segunda opção, é aquele paciente que te procura quando ele foi encaminhado ou baseado num achado de exame ou numa percepção que ele teve analisando o próprio corpo, ou encaminhado por um outro colega que falou, olha, você tem que agora procurar um cirurgião porque você está com essa doença. E o cirurgião que trata, o cirurgião que acompanha ou o cirurgião que opera aquela doença. Então, seria aquela situação que ele procura o cirurgião buscando um tratamento já direcionado. Então, inicialmente rastreio e também possibilidade de sentir algo ou não na situação em que ele foi encaminhado, direcionado para um diagnóstico que ele já está chegando para você te contando, olha, doutor, eu ou o meu médico ou o meu exame descobrimos tal doença e para isso eu vim aqui para você me tratar. Então, são essas duas situações que eu considero que são as principais, né? Que a gente poderia destrinchá-las ainda mais. Eu vou acrescentar um terceiro grupo aí que eu sei que é muito comum que acontece com a gente, que é aquele paciente que a gente tratou de alguma forma, né? Alguma doença ou tratou algum familiar dele e a partir daquele momento você vira o médico de confiança desse paciente. Seja por qualquer coisa, esse paciente vai lá no consultório. Muitas vezes demandas que não são cirúrgicas, muitas vezes demandas que não estão relacionadas, né, ao abdômen, ao aparelho digestivo, à cirurgia de maneira geral, mas a partir do momento que você, né, opera alguém da família, tem um desfecho positivo, a gente cria uma relação de confiança muito grande e às vezes a gente se torna aquele médico, que era aquele médico de antigamente, né, que era o médico da família, daquela família como um todo, e muitas vezes o paciente procura por outras N demandas, assim, doutor, eu marquei uma consulta, mas é para você me falar se eu tenho que ir em tal outro médico, porque eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo e eu confio em você. Então, tem essa demanda muito grande no consultório também. Verdade. Tem essa demanda e, assim, esse é o paciente que ele entendeu que o cirurgião não é só o médico que faz cirurgia, né? Ele é um médico e que tem todo um conhecimento por detrás, além, né, de saber fazer a cirurgia. Né? Isso é o paciente que entendeu a situação. Entendeu a demanda, né? Entendeu do que se trata a consulta, né? É isso mesmo. Isso é legal. A gente tem que, né, conversar e contar para quem está nos assistindo que, assim, isso é muito importante. Por isso que eu estou enfatizando isso, sabe? O cirurgião, é claro que na formação, né, só para explicar melhor, na formação de cada especialidade dentro da medicina, você foca mais em algumas determinadas áreas, né? Claro que as doenças clínicas que não envolvem necessidade de nenhum procedimento cirúrgico, o médico clínico ele tem uma tendência
em saber mais, né? Em estudar mais, em estar mais atualizado sobre aquilo. E, ao contrário, também é verdadeiro. O médico cirurgião, ele também tem esse enfoque mais, né? Nos procedimentos cirúrgicos. Obviamente que ele tem que estar capacitado tecnicamente, né? Mas ele tem que saber toda a teoria, tudo que o clínico sabe, ou quase tudo que o clínico sabe, o médico clínico sabe, o cirurgião também tem que saber, né? Ali dentro das competências, né? Principalmente para ser um bom cirurgião, né? Perfeito. Até mesmo saber o que ele não dá conta. Então, determinadas queixas, os pacientes que nos procuram no consultório, como ver, né, o cirurgião do aparelho digestivo, até a gente usa o termo gastrocirurgia, e isso é muito utilizado em São Paulo, e antigamente a especialidade tinha, né, já teve esse nome. O paciente nos procura com essa ênfase nos sintomas digestivos como um todo. E quando aquilo extrapola doenças extremamente funcionais, que demandam tratamentos que estão bastante atualizados, ou uma percepção sobre, não, isso é uma doença inflamatória intestinal que a gente encaminha para o gastro, ou para o coloproctologista, ou aquele paciente que está cursando ali com uma cirrose clínica, né? Um quadro clínico de cirrose que não tem nada para o cirurgião aprofundar, você perceber que aquilo ali não é o que você mais domina e não conduz com toda clareza, é muito melhor do que você assumir coisas, né? Se aventurar e assumir coisas que não estão na sua alçada, para saber encaminhar para um bom colega gastro que trabalha com a parte de fígado de forma bem especializada, ou para um ótimo proctologista, para que essas coisas sejam compartilhadas, né? A parte que fica na mão do cirurgião ser devolvida para o especialista clínico, para que ele dê seguimento mais aprofundado naquela área também. Se vocês tivessem que dar, né, assim, uma dica para um familiar, alguém próximo, né? Por exemplo, isso serve para nossa audiência. O que você falaria para uma pessoa assim aleatória? Quando que você procura um cirurgião? Chega assim, seu primo. Ô Lucas, quando que eu procuro um cirurgião? O que você ia falar com ele? Eu falaria muito sobre, a partir de 45 anos, sem sintoma nenhum, você deveria ir ao consultório, que eu vou te pedir alguns exames que eu vou chamar de check-up digestivo. Isso é uma forma que eu uso para o paciente lembrar, que na hora que fala de check-up, só lembra do eletrocardiograma, dos exames de colesterol, a mulher lembra da mama, o homem lembra da próstata, mas ninguém lembra do estômago, do ultrassom do fígado, ninguém lembra da colonoscopia, né? Então, a partir de 45 anos para fazer esse rastreio. E de outra forma, se houver algum sintoma abdominal ou algum abaulamento que lembre hérnias ou algum tipo de dor de estômago, sensação de refluxo, de azia, regurgitação ou alguma alteração nas fezes, alguma alteração na região do trato digestivo mesmo, é o que ensejaria aí uma consulta com o cirurgião. E você, cara, eu acho perfeita a colocação do Lucas, né? Eu acho que a gente tem essa função, né, de rastreador mesmo, né? Isso no consultório mais ainda, quanto no pronto-socorro também, muito ainda, né? Eu acho que faz parte da função do bom médico, tá sempre esse passo à frente, né? Às vezes você tem uma demanda X, mas você lembrar que o paciente é um todo, né? Então tem necessidade, né, de avaliar o rastreio das doenças, né, da prevenção do câncer intestinal, tudo isso baseado em idade. Eu acho que, sim, o Lucas colocou perfeitamente. E eu acho que as demandas espontâneas, sim, giram em torno do abdômen, né? Muitas vezes a pessoa está com dores abdominais e vai parar, às vezes, no clínico, no gastroenterologista, que são excelentes profissionais para avaliar também, mas uma outra via seria o cirurgião. Lembrando que não necessariamente é uma doença cirúrgica. E, além disso, a gente tem outras doenças que a gente, né, já sabe, que trabalhamos aqui, que também é uma demanda grande de consultório, que é o tratamento da obesidade, que entra muito nisso e é uma demanda que chega demais no consultório. Eu penso parecido com vocês, sabe? Mas, além disso, eu acho que, assim, o médico cirurgião, e aí, né, eu falo amplamente para todas as subespecialidades, né? Seja ele um cirurgião vascular, um cirurgião infantil, um cirurgião ginecológico, e incluindo a nossa especialidade também, né? A nossa maior área de atuação, que é dentro do aparelho digestivo e bariátrica, obesidade.
O cirurgião é um médico que ele tem que ser consultado em situações rotineiras mesmo, né? Porque, claro que a gente, né? E aí vem os bastidores mesmo. Eu acho que a gente tem cada médico, e não só médico, né? Tudo na vida, né? Tem os vieses, né? Isso é um ponto muito importante, porque, vamos falar bem abertamente, o que cada cirurgião, ou o que cada um de nós, cada médico ganha, é de acordo com o que ele produz, né? Então, às vezes a gente ouve falar, ó, se você for nesse urologista, ele vai te achar uma coisa para te operar, né? A gente não está referindo a esse tipo de profissional, né? Nós estamos partindo do princípio que a gente está atualizado, a gente tem ética, né? E a gente vai saber indicar e principalmente contraindicar as cirurgias, né? Então, o médico cirurgião, seja em qualquer especialidade, eu acho que tem que ser uma segunda opinião ou uma primeira opinião sobre determinada situação, né? Para até mesmo conflitar. Porque assim como o cirurgião tem um conflito de interesse, entre aspas, vamos falar assim, o médico clínico, o gastroenterologista, o oncologista, por exemplo, também tem, né? Então, assim, obviamente que temos que confiar, né, no profissional, seja ele qual for, né? E a partir disso, a gente vê o que é melhor para mim, ou para você, ou para o paciente, né, diante dessa situação. Então, assim, isso nós estamos referindo assim, a várias sub-áreas, subespecialidades, né? Coisas mais avançadas, vamos falar assim. Sem contar que eu acho que as pessoas têm que, né, podem procurar um médico cirurgião com coisas mais corriqueiras também. Né? Com certeza. Coisas que envolvem pequenos procedimentos, por exemplo, né? Tirar uma pinta, uma verruga, unha encravada, né? E aí abre um leque muito grande. Às vezes esse paciente, né, vem ali oriundo da dermatologia, né? Igual você estava falando aí, de pinta, um carocinho que apareceu, alguma coisa, e que vai chegar ali no cirurgião também para a gente fazer o procedimento, né? E essa demanda às vezes pode vir direto, né? É uma pinta estética, ela tem uma pinta no rosto que anos está crescendo, está com pelo, quero tirar. É uma demanda que chega muito no consultório para resolver isso. Isso, né? E às vezes o paciente ele não sabe quem que ele procura, né? O cara tem uma pinta aqui, será que eu tenho que ir no dermato, eu tenho que ir no cirurgião plástico, eu tenho que ir em quem, né? Então... O cirurgião é uma das opções dele lá, né? Exatamente. Um assunto que chama atenção no que você me falou foi a questão da confiança. Isso é muito importante. Dentro dessa questão do viés, ou seja, do interesse que o cirurgião tem em fazer cirurgias, afinal de contas é a nossa profissão, a ética profissional e, consequentemente, né, a confiança que os pacientes passam a ter no seu trabalho é o que faz com que ele vá ao seu consultório com um exame que mostra uma doença e você vai oferecer para aquela doença que o paciente tem o melhor tratamento, que muitas vezes não é operar. Então, ou seja, não é que tem um resultado de exame que precisa ser tratado. Muitas vezes aquele resultado de exame, aquele achado de exame, ele tem também a opção cirúrgica, mas ele tem a opção de ser tratado de forma conservadora. E é exatamente nessa hora que um bom médico faz a diferença. Ou seja, não é só um colesterol que você pode ter a opção de usar ou não usar o remédio. Um achado que tem a opção de cirurgia, você pode optar por não operá-lo. E isso o paciente chega no seu consultório e você oferece para ele, olha, nós vamos acompanhar, você vai voltar comigo daqui a 3 meses, ou 6 meses, ou 1 ano, já com um exame repetido para a gente acompanhar essa alteração. Ou não, isso aqui vai ter que fazer uma biópsia, ou vai ter que mudar o método, você trouxe ultrassom, agora eu quero uma ressonância, para que você chegue naquela doença com a melhor abordagem possível, que muitas vezes não é cirúrgica. E o paciente, a partir do momento que ele entende que você não é um operador, ou seja, você é um médico com conhecimentos clínicos, teóricos, práticos e também conhecimentos cirúrgicos, você vai oferecer para a doença, para o paciente que carrega aquela doença, o melhor tratamento. E não achar algo que é um diagnóstico para ter um desfecho cirúrgico naquele paciente, que não é o nosso interesse. Toda vez que entra um paciente, a gente trabalha muito com a doença do refluxo, que entra um paciente conversando sobre refluxo, com sintomas de refluxo, a primeira frase que eu uso para eles é: refluxo, a primeira linha de tratamento
é um tratamento clínico, ou seja, sem cirurgia. Aí o paciente fica olhando para mim e fala, nossa, acho que eu vi no médico errado. Eu falo, não, você está no médico certo mesmo. Ou seja, junto com o gastroclínico, o cirurgião do aparelho digestivo também acompanha e trata refluxo. E mostro para ele a existência da possibilidade, para casos selecionados, da opção de tratamento cirúrgico. Então, o consultório do cirurgião é para isso. É para ter uma conversa, uma interpretação sobre as doenças, um entendimento sobre a condição do paciente e propor, dentro do nosso conhecimento, dentro das aflições do paciente e dentro do que o paciente trouxe para a gente, o melhor tratamento, que nem sempre é cirúrgico. Isso aí que você falou é legal, que às vezes é realmente programar, né? Uma abordagem. Né? Quantas vezes a gente chega no consultório, chega um paciente já encaminhado, ou, né, por N motivos, fez ultrassom, tá com pedra na vesícula. E vai chegar para você e falar assim, doutor, tô com pedra na vesícula. Às vezes ele não sabe, mas muitas vezes ele sabe que é cirúrgico. Mas fala assim, eu tô num momento da minha vida que não tem como. Né? E ele já quer dar esse passo que é assim, né? A primeira coisa para você achar um tratamento é procurar um médico. Então, ele já dá esse primeiro passo para poder fazer um tratamento mesmo. Então, ele vai chegar ali no consultório com a ultrassom dele, ou, né, com sintomas, ou com qualquer outro exame que indica isso, e vai falar assim, eu quero fazer esse acompanhamento, não tô no melhor momento. Às vezes, né, igual a gente falou, né, vocês podem ver depois no episódio de vesícula, a gente cita, né, que assim, na gravidez, depois da gravidez, muitas mulheres desenvolvem pedra na vesícula, e ela fala assim, eu tô com um neném pequeno em casa, não dá para eu fazer isso agora. Não tô nem com sintoma disso, não tem nenhum sintoma, eu estou com um neném pequeno em casa, não consigo mexer com isso agora. Então, você vai fazer toda uma programação, falar, então daqui 3 meses você vai voltar, ela já vai ter um vínculo com você ao ponto, né, de assim, não, então se você sentir dor, sentir qualquer coisa, mudar, aparecer sintoma, você vai entrar em contato comigo. Isso vale também para o paciente que tem uma hérnia. Ah, doutor, eu tô com uma hérnia aqui e tal, tô com esse abaulamento, mas não tô no momento de operar. Tô trabalhando muito, tô com criança, para fazer todo esse acompanhamento. O consultório do cirurgião é um consultório como outro qualquer, um consultório para acompanhamento. O nome certo deveria ser, né? Ou era, e está se perdendo, clínica cirúrgica. Né? O cirurgião, ele tem que saber clínica cirúrgica. Ou seja, saber a parte clínica das doenças que ele trata e saber a parte cirúrgica das doenças que ele também trata, né? Agora, assim, mudando um pouquinho, né? E olhando, analisando o outro lado, né? Não raro chegam pacientes no consultório encaminhados por outro cirurgião, ou até mesmo no hospital, né? Eles pedem a avaliação do cirurgião e falam assim, tô te chamando aqui, doutor André, para você fazer essa cirurgia. Aí, quando é assim, cara, eu já fico meio estranho, assim, sabe? Tá me porque indicando meu trabalho, não é assim, né? Não é assim. Quem indica a cirurgia sou eu, ou você. Quem vai operar. Né? Quem vai operar. Então, esse negócio do paciente já chegar com um diagnóstico que vai dizer, faz a cirurgia, não é assim também, né? Porque eu brinco, né, que todo dia, né? E aí depois a gente traz um médico clínico aqui para ele contra-argumentar, mas todo dia o clínico tenta te armar uma pegadinha, né? E, cara, você não pode cair nessas pegadinhas, né? Entre aspas, brincando assim mesmo, né? Mas tem um fundo de verdade, porque não é porque o clínico pediu, né, para você operar que você vai operar. Cara, a visão nossa e a visão do clínico, ela é muito diferente, né? Então, assim, às vezes o cara não tem nem noção de como que é que faz exatamente aquele procedimento, aquela cirurgia, né? Então, quem bate o martelo é o cirurgião, né? Às vezes o paciente fica até meio chateado, frustrado, né? Mas eu sempre também falo, e aí eu ganho a guerra, vamos falar assim, né? A discussão, porque eu sempre brinco e falo assim, todo cirurgião, ele ganha por cirurgia. A verdade é essa. Nossa remuneração é pela cirurgia. Isso. Quanto mais cirurgia você fizer, obviamente que mais você vai ganhar, né? Então, assim, se você chegar para o paciente e falar assim, olha, vi aqui todos os seus exames, te avaliei, estou entendendo o seu caso, eu acho que você não precisa dessa cirurgia. Às vezes o paciente acha ruim com isso,
né? E eu sempre falo, olha, o cirurgião ganha por cirurgia. Então, assim, sinceramente falando, se eu tô falando para você que você não precisa de operar, né? É porque realmente, né, não precisa. Por causa desses vieses por detrás, que é isso que a gente tá contando, né? Às vezes, né, quem tá assistindo nem nunca parou para pensar que existem esses vieses, né? Eu sempre falo assim, né? Eu gosto de falar que eu levo o meu carro para fazer revisão lá na concessionária. Cara, o que o mecânico fala assim, André, seu carro precisa trocar, manda uma lista gigante de coisa lá, né? Cara, eu não entendo nada de carro. O que o cara me falar, eu vou ter que aceitar. Vou falar, não, tudo bem, pode trocar. Né? Ou às vezes tá muito caro, não. Vou pedir a tua opinião, né? Mas assim, fazendo uma analogia, uma comparação, o cirurgião é isso, né? E acho que você falou muito bem. Colocou um assunto importante que é essa hora da doença cujo tratamento pode ser conservador ou ele essencialmente vai ser conservador sem cirurgia, talvez com alguma outra alternativa. Saber falar não, né? Falar, olha, sua doença não precisa de cirurgia ou não está com condições adequadas para chegar na cirurgia. Quando o cirurgião faz isso, é uma declaração, um atestado de que ele está pensando só no paciente. E é ao redor disso que gira a nossa prática hoje. Claro que a gente quer operar cada vez mais pacientes, trabalhar e ter uma remuneração adequada, isso não tem dúvida que todo mundo está buscando isso na própria profissão, assim como a gente. Mas saber definir qual que é a melhor conduta para aquele caso e seguir aquela conduta sem pensar na sua remuneração, mas pensar sim em qual tratamento que está chegando para aquele paciente, essa que é a essência. E dentro disso que entra o que o Caio falou. Dentro disso que entra aquele momento que o paciente tem um diagnóstico, ele vai fidelizar com um cirurgião para fazer aquele acompanhamento. Você fala, olha, eu vou te procurar, estou indo lá para o seu consultório e eu quero acompanhar isso com você. Porque eu gostei da forma que você abordou, gostei da forma como você me explicou essa doença. A proposta de tratamento e de acompanhamento me pareceu muito coerente, na opinião do paciente, e essa fidelização, ela protege o paciente também, que quando o paciente tem alguma alteração, alguma mudança de sintomas, alguma piora, alguma dúvida, ele sabe onde buscar ajuda e não cai aleatoriamente num pronto atendimento ou cai aleatoriamente num atendimento de urgência, né, de uma cidade que ele não conhece. Ele já tem o telefone daquele médico que ele já consultou e já consegue fazer um contato para pedir uma ajuda, para discutir o caso se ele estiver fora do ambiente protegido. Então, esse vínculo de confiança, de acompanhamento, mesmo sem cirurgia, eu acho que ele é muito importante. E é dentro dessas coisas que entra a confiança, saber que nem todo tratamento envolve cirurgia e saber que acompanhar com o especialista, mesmo doenças que não são cirúrgicas, fazem muita diferença no conforto, na segurança e no bem-estar ali do paciente. Essa questão isso é claro, assim, né? A gente faz esse acompanhamento muito ético, muito sincero com o paciente. Eu falo muito abertamente com os pacientes, assim, olha, isso aqui hoje não é cirúrgico, pode vir a ser, tem que acompanhar. Dando exemplos, né? Aquelas hérnias pequenas, assintomáticas. Às vezes a gente vira para o paciente e fala assim, cara, segura a onda, não precisa agora, vamos ver para que lado que isso vai, vamos fazer aquela vigilância ativa, né? Você vai voltar daqui em breve para a gente poder olhar, acompanhar tudo certinho. E agora eu acho que a gente podia falar um pouquinho do que a gente está vendo no consultório. Deixa eu contar um caso aqui, que eu acompanho um paciente lá no consultório, que é o seguinte, na verdade eu operei a esposa dele, fiz bariátrica, a gente fez, e depois a gente fez a colestectomia dela, tiramos a vesícula dela. Fidelizada já, né? É uma paciente assim, completamente a família, né? A filha dela é estudante, a filha deles, né, estudante de medicina, ela acompanhou a cirurgia e tudo mais, da mãe, né? E assim, e aí o pai é um sujeito super bacana. E em um exame de rotina, ele descobriu que ele tem um cisto no pâncreas, né? Tem um cisto no pâncreas e que, assim,
ele fez um exame lá, deram esse diagnóstico, e aí ele acabou indo em um outro cirurgião. Porque o médico que viu, o radiologista, não me recordo exatamente, falou, vai nesse médico aqui. E era um outro cirurgião, colega nossa. E aí, por acaso, a esposa dele, né, ela muito vinculada comigo, ela falou, acho que vale a pena ir lá no Dr. André, porque ele mexe com essa parte de aparelho digestivo, fígado, pâncreas, né? Aí ele foi lá no consultório, ele já estava com a cirurgia marcada para fazer uma pancreatectomia, tirar uma parte do pâncreas com esse cisto, com esse nódulo lá. Aí eu olhei todos os exames, ele me contou o caso dele por completo, o cara não sentia nada, olhei os exames, revi, olhei no hospital, mostrei pro radiologista, né? E eu falei, cara, esse seu caso, ele não tem que fazer cirurgia. O cara tava numa angústia, porque não sei o que passa na cabeça das pessoas, né, e dos pacientes, do que é o pâncreas, né? Não é uma coisa que você vê, que você palpa, assim, sei lá qual que é o entendimento que essas pessoas têm sobre o pâncreas, né? É uma coisa meio que abstrata, assim, muito né? Sei lá de onde que sabe fica. Onde é que tá. E aí o cara tava com essa cirurgia para fazer uma pancreatectomia, uma retirada parcial do pâncreas, e eu falei que ele não precisava de fazer. E ele tava tão ansioso, angustiado com isso, estressado mesmo, né? Porque é uma cirurgia de grande porte. Eu falei, olha, você não precisa fazer nesse momento. Nós vamos acompanhar. E realmente ele não precisa, sabe? Poderia ter feito? Poderia, mas não é o certo, tá? Não tem necessidade. E aí, assim, resumindo, ele acompanha comigo a cada 5, 6 meses, né? Que a gente faz um exame, repete, o cisto dele tá quietinho lá, pequenininho, não tem que mexer com isso. Pode ser que muda? Pode, por isso que tem que ficar acompanhando e, né, ter consultas seriadas de tempos em tempos, né? Mas é só um casinho assim, porque... Todo mundo tem um paciente desse que vai no consultório, às vezes que... Nesse caso aí, beleza, tem um acompanhamento. Mas, assim, aquele é paciente que realmente fidelizou e ele vai uma vez por ano, às vezes até menos, no consultório mesmo pra quase que te ver. Quase que tomar um café com você. E fica, assim... Teve um caso que a gente operou na urgência, né? Eu e o Lucas, né? Uma úlcera perfurada. E essa paciente ficou tão vinculada que, fora além de mandar mensagem sobre qualquer coisa que ela tá sentindo, perguntando o que ela faz, ela sempre me procura uma vez a cada 6 meses para mostrar exames, check-up, exame do cardiologista. E isso é legal do consultório, né? Você vai criando esses vínculos, você vai criando essa relação com o seu paciente também. É uma coisa que é gostosa, né? Assim, o bloco cirúrgico é maravilhoso, gente. Mas o consultório, quando ele é bem tratado, vamos dizer assim, ele também é muito prazeroso. Uma coisa que esclarece muito esse perfil de paciente, né? Ou seja, esse paciente clínico do cirurgião, é a ampla disponibilidade dos métodos diagnósticos. Então, se a gente voltar 30 anos no tempo, não tinha tanto de endoscopia e colonoscopia que se tem hoje. Não só na rede privada e no SUS, isso tudo... De aparelhos, né? Tá muito mais disponível hoje do que tinha antigamente. Tomografia, ressonância, a própria ultrassom, né? Que a gente já comentou aqui outras vezes. Métodos muito disponíveis. Então, a partir do momento que a gente tem os métodos diagnósticos, os métodos de imagem complementares tão disponíveis, a gente vai ter mais achados. Um maior número de resultados de exame alterados, já que a gente tem um maior número de exames realizados. Então, muitos dos diagnósticos, eles têm os seus protocolos anualmente, ou a cada 2 anos, ou a cada 5 anos, atualizados, os protocolos de como tratar aquela doença, sejam de cistos do pâncreas, imagens císticas do pâncreas, né? Sejam de nódulos no fígado, como acompanhar, quais que tem que biopsiar, qual que não tem que biopsiar, pólipos da vesícula, dentre várias outras coisas, ou seja, os protocolos de como cuidar disso, que é o que a gente vê nos nossos congressos, e a gente traz essa informação de qualidade para a nossa prática do dia a dia. Então, esse paciente, quando ele nos procura, não é para operar aquela doença, mas para estar acompanhando com um médico especializado, atualizado, dedicado àquela doença, sobre, como você contou o caso do seu paciente, sobre como cuidar daquela doença adequadamente, e trazer para ele o que tem de mais atual, mais seguro, mais padronizado, ou seja, não é o que o
o doutor André, ou que o doutor Lucas, ou o doutor Caio acha que é o mais importante, que é o melhor. Não, vou falar para ele que eu não vou operar porque isso vai agradá-lo mais. Não é isso. É seguir o protocolo atualizado de como interpretar aquele achado de exame, qual exame repetir e, consequentemente, com esse conjunto de achados, qual que é o tratamento correto para aquela doença. Como a gente já falou e repete, muitas vezes não é cirúrgico. E se for cirúrgico, ótimo, você está na mão de alguém que trabalha só com isso, capacitado, atualizado, dedicado a esse grupo de doenças do aparelho digestivo, e que isso faz diferença na vida do paciente, sim. Saber que ele pode acompanhar, com ou sem cirurgia, vários tipos de doença, com quem estuda, com quem se atualiza, com quem corre atrás mesmo. E nesse caso ainda, inclusive, né? Acompanhar mesmo, e porque naquele momento que teve aquela virada, né? Que às vezes você está acompanhando ali o cisto, está acompanhando o cisto, e ele teve aquela mudança que passou a ser cirúrgico, o caso, não está perdendo mais tempo, já está ali no consultório, já está amplamente esclarecido, né? Porque ao longo desse tempo aí, né, eu tenho certeza que te conhecendo, você já falou com ele milhares de vezes que se eventualmente precisar ser cirúrgico, como é a cirurgia. Então o paciente ele já está entendendo tudo. Ele já está, vou usar a palavra, né, está empoderado ali da sua doença. Ele está fazendo tudo aquele estudo junto com você também. E a gente não perde esse tempo. Vai acompanhando ali o pólipo na vesícula. Está acompanhando, ultrassom, repete o ultrassom. Ah, não, cresceu. Ah, apareceu uma pedra junto do pólipo. Virou uma indicação de cirurgia. Já está ali, já está encaminhado. Não tem aquela... O paciente não vai, vamos brincar assim, né? Começar a ficar perdido, rodando em consultório, procurando pronto-socorro. Ele já está vinculado, já sabe que tem alguém ali para acompanhar o caso dele, que vai operar, que ele vai ter um acompanhamento no consultório, que ele vai estar... Realmente a palavra é vínculo, né? Vínculo e confiança. Perfeito. Mudando um pouquinho aqui, assim, o rumo, né? A gente está falando de cirurgias e quando a gente fala, a gente acaba referindo a cirurgias de portes maiores, né? Que realmente é o que a gente faz e etc. Mas existe uma demanda de pacientes e que eu acho que eles devem procurar o cirurgião no consultório para, pelo menos, avaliar, né? De cirurgias de porte menor. Ah, cirurgia ambulatorial. Corriqueiras, cirurgia ambulatorial, eventualmente, né? Cara, de vez em quando aparecem uns vídeos pra mim na internet de a mulher lá na, sei lá, manicure, sei lá o que é, mexendo na unha né? Futucando lá, sem anestesia, sem nada. Eu fico pensando, nossa, cara. Se fosse em mim, né? Que coisa, né? Então, assim, a gente também, né? Ou o cirurgião, ele também é um médico que mexe com isso, né? Que podíamos abordar um pouquinho dessa parte para as pessoas entenderem, né? Saberem dessa... Eu vou entrar na toada aí sua da unha encravada. Porque todos os pacientes que eu atendo com unha encravada, enquanto eu estou fazendo o procedimento, eles me escutam fazendo uma missa de bispo sobre quem trata a unha encravada é o cirurgião. Ótimo, que vai ter outro especialista, né? Igual assim, a gente sabe que tem médico, né, no posto de saúde que trata, alguns dermatologistas, não estou desmerecendo isso não, mas é o médico. É uma doença que tem que ser respeitada como médico. Porque normalmente a pessoa procura um podólogo, manicure, o podólogo. E chega cada catástrofe pra gente, cada catástrofe. E eu fico falando assim, cara, como é que você deixa eu cutucar seu pé sem anestesia? E pior, existem podólogos que estão anestesiando, né? E aí você fica falando assim, cara, que é isso? Você não é médico, como é que você está anestesiando? Às vezes a pessoa não tem uma formação para estar ali manipulando. E tem gente fazendo. A gente vê, e não é longe não, é dentro do Luz, é na Savassi. A gente sabe de clínicas que funcionam assim. E é uma catástrofe que chega no pé da pessoa. E muitas vezes uma coisa simples de resolver, anestesia local, cirurgia ambulatorial, que você fica conversando com o paciente, muitas vezes, quando bem tratada, não tem recidiva, ou tem menos recidiva, ou realmente não tem, você resolveu o problema ali. Então, assim, é uma demanda que é corriqueira. E cada dia que passa eu tenho visto mais catástrofes mesmo de profissionais não médicos ou não especializados, né? Que têm feito verdadeiras atrocidades aí no pé da galera.
Esse tipo de situação ele acontece muito, né? Essas doenças de menor porte, das cirurgias ambulatoriais, o paciente não sabia o que procurar. E muitas vezes ele fala: nossa, doutor, eu não sabia que você fazia isso também. Eu falo com o paciente que aquilo é das coisas mais simples, tecnicamente falando, ou seja, é a coisa mais rasa que a gente faz são essas pequenas cirurgias. E, claro, o nosso foco profissional está voltado para a cirurgia do aparelho digestivo, as cirurgias de maior porte, a cirurgia por videolaparoscopia e, né, agora na transição para robótica e tudo. Entretanto, a gente tem total habilitação e expertise para resolver o problema dos pacientes nesses casos menores também, juntando toda aquela delicadeza, aquele cuidado que envolve todo o procedimento cirúrgico, né, de maior ou de menor porte. Então, isso é muito importante para o paciente saber quem buscar. Então, cistos, pintas, unha encravada, isso tudo está na mão do cirurgião. E até mesmo o cirurgião que não mexe com isso vão falar assim: ah, não, eu não quero fazer essa cirurgia. Eu vou encaminhar para um colega que faz. Ah, não, eu não vou atender pelo seu convênio, mas eu vou encaminhar para um colega que atende pelo seu convênio. Ou, ah, não, pode vir que eu vou fazer esse procedimento sim, eu vou fazer pelo seu convênio ou não, eu vou conversar com você sobre essa situação para a gente resolver. Expor isso para o paciente, mas esclarecer a doença, propor o tratamento adequado, muito melhor do que ele ficar perdido por aí em tratamentos alternativos, tratamentos menos completos, menos adequados. Não tem dúvida nenhuma, né, que o cirurgião não vai querer ficar operando a unha do paciente sem precisar, né, sem precisar. Claro que não. Ele vai querer operar aquele problema se for uma doença mesmo, se for uma alteração, se for uma condição que precisa de uma intervenção nossa. A gente não fica correndo atrás de unha de ninguém. Ao contrário, a gente fica buscando resolver aquelas demandas que o paciente traz no consultório. E não torcendo para que ele tenha uma demanda para a gente. Não é isso, não. Dessas pequenos procedimentos, né, que fazem parte da nossa rotina mesmo, eu acho interessante que realmente, né, tá ali dentro da rotina, a gente tá trabalhando com aquilo, não é o que a gente, vamos falar assim, né, não é o foco do nosso trabalho, mas a gente leva toda a expertise das cirurgias grandes para aquela coisa pequena, né? Técnicas de antisepsia, de limpeza, de higiene, de cuidado, para minimizar a infecção, tipos de curativo, anestesia, tudo isso que a gente leva de dentro de uma cirurgia de grande porte para a cirurgia de pequeno porte, para qualquer caso que a gente vai fazer, né? Então, todo esse cuidado, ele tá presente ali. E outra coisa que eu acho legal desse bate-papo, eu acho legal que isso aqui tá indo, né, ser propagado de uma forma que não tá presa só aos nossos consultórios mesmo, tá sendo propagado de maneira geral, é porque isso que você falou, o paciente chega e fala assim: uai, doutor, você faz bariátrica, mas você tira pinta? Você faz bariátrica e posso te procurar quando eu tiver uma unha encravada? Você opera pâncreas? Pode. Isso é uma atribuição do cirurgião. Então, o paciente tem que entender isso e faz parte desse programa, né, levar conhecimento sério, né, para quem estiver assistindo. Eu falo isso muito quando chega, tanto no consultório quanto na urgência. Procurar o cirurgião, né, para essas demandas é o que acaba que o clínico muitas vezes faz também. Tô na dúvida do que fazer? Vai no cirurgião. Paciente, se você tá na dúvida do que fazer, vai no cirurgião. Vai saber te encaminhar, vai saber lidar com aquilo. Muitas vezes a gente é a ponta, né, nos serviços, que é a ponta resolvedora dos problemas. Chegam os problemas e a gente ali dá conta de resolver. Então, assim, o consultório está aberto para isso. Uma outra situação que o paciente deve procurar o cirurgião, na minha opinião, é quando ele vai iniciar um tratamento oncológico. E esse tratamento oncológico, independente se ele é um câncer do aparelho digestivo, que é o que a gente trata, mas um tratamento que vai envolver quimioterapia. Nessa situação, o oncologista costuma explicar: você vai fazer um tratamento com remédio que chama quimioterapia, que é para combater a sua doença. E muitas vezes o paciente não tem aquela veia enorme, aquelas veias igual uma pessoa que está lá na academia, né, jovem, saudável, mas ela chega e vai precisar de tomar remédios que queimam essas veias. Aí o paciente é orientado pelo oncologista sobre a possibilidade de utilizar um catéter totalmente implantado, que é colocado
um procedimento de menor porte, mas que tem que ser levado muito a sério e feito com muito capricho. Então, muitas vezes, o paciente com todo aquele medo de mais uma intervenção, de uma instalação de uma peça, que é o catéter, no corpo dele, ele fica muito arredio e não busca essa ajuda. Ele só vai buscar num segundo momento, que é quando ele já não tem mais veias, quando, por uma infelicidade, durante aquela infusão de um remédio, houve um extravasamento ali para embaixo da pele, gerou até queimaduras pelo remédio, que é muito forte, muito químico, né? Muito tóxico. E nessa situação ele precisa de colocar o catéter com muito mais pressa, com muito mais urgência para não atrasar o próprio tratamento. Então, ao invés dele ter vinculado com o cirurgião, falou, olha, eu quero entender o catéter, quero deixar o catéter pré-aprovado, vamos assim dizer, pré-combinado com você, que se minhas veias não começarem a dar sinal de que não vão aguentar, porque o oncologista liberou dessa forma, eu vou procurar a instalação do catéter contigo. Então, essa conversa antecipada para determinados procedimentos e o catéter para quimioterapia é um deles, também é um motivo interessante para o paciente já vincular com o cirurgião, já começar a quebrar aquele medo, já ter os dispositivos explicados para ele, os benefícios do conforto, as diferentes opções que o paciente tem de qual catéter que será colocado. Então, dessa forma, é um motivo que é muito importante, tanto o oncologista direcionar o paciente precocemente, tanto o paciente aceitar que aquele caminho vai ser importante para ele. Chega a ser triste, né? Receber o paciente quando a gente vai colocar o catéter e a justificativa de colocação de catéter é falha de acesso periférico, né? A gente vê que realmente houve mesmo que um lapso ali de tempo, por N motivos, né? Às vezes o oncologista não lembrou, isso, né? por N motivos. Mas é triste isso, né? Quando chega desse ponto. É isso aí. Agora, assim, consultório também, vamos falar bem a verdade, não é para qualquer um, né? Consultório, mudando completamente aqui o rumo, né? E agora é uma arte, né? Consultório é uma arte, cara. E assim, você tem que gostar. Eu particularmente, eu acho super interessante, porque dentro de a gente lida com pessoas de vários tipos, né? Homem, mulher, e rico, pobre. Então, assim, eu sempre, durante, às vezes até no começo, abordo o paciente, né, perguntando coisa meio aleatória, assim, né? Não sei nem o que o paciente pensa, mas é interessante você entender também o que o paciente está pensando, né? O que ele faz da vida, o que ele gosta, né? Pra você captar tudo ali. Aquela conversa de Uber, não né? É uma conversa completamente, uma coisa assim, despretensiosa mesmo, né? E às vezes você fica sabendo de umas coisas meio aleatórias, né? Que, sei lá, enriquece o seu conhecimento geral, né? Com Mas certeza. você tem que gostar, você tem que conversar, o que... Concordo plenamente. E nesse assunto eu trago um detalhe que é muito relevante atualmente. É muito relevante. Na minha opinião, é o divisor de águas desse assunto que você está falando, que é o modelo de medicina que hoje é realizado. Essa medicina de consultas muito rápidas, consultas muito mal remuneradas. Então, ou seja, consultas que vão pagar 30, 20, 30, 50 reais. Ganhar no volume, né? Uma consulta que aquele profissional especializado, atualizado, dedicado, que você chegou ao consultório dele porque você buscou e você quer uma consulta para você e não uma consulta para preencher a agenda ali de 15 minutinhos. Então, essa expectativa que às vezes o paciente tem de que aquilo vai ser um evento e o médico vai lá e atende ele em 10, 15, 20 minutos. Porque ele tem mais 15 para atender naquela mesma manhã. Então, essas consultas rápidas, que não tem empatia, que não tem um envolvimento, que a conversa é curta, ultra direcionada, não é uma conversa, uma anamnese, né? Aquela entrevista clínica mesmo, completa, não tem um exame clínico, não tem uma análise adequada dos exames, ou seja, é sempre muito rápido. Não, semana que vem você volta, mês que vem você volta, que a gente continua conversando sobre isso. Então, esse modelo de medicina atual, de consulta de convênio, remunerando muito mal, agendas muito cheias e atendimentos muito rápidos, isso prejudica muito a sensação do paciente de valor mesmo, valor em termos de qualidade, não é de preço. A sensação de valor daquela consulta, né? O tanto que o médico está entregando para aquele paciente. E o modelo de medicina que eu acredito, que é o que eu gosto de praticar, que eu adoro o meu consultório, adoro atender pacientes no consultório. Então, esse modelo de medicina que eu acredito, que eu pratico, que eu gosto, que eu busco, que é, né, inspirado muito também no que meus pais médicos fazem,
é uma consulta mais tranquila, uma consulta mais solta, uma consulta voltada para o paciente e não voltada para o relógio. E isso é uma coisa muito importante, que para você entregar uma consulta com essa qualidade, começar a bater papo, né, ao longo da consulta, seja no início, seja no final, você tem que ter tempo, porque senão você não vai tratar a doença dele, ou senão você não vai conseguir atender o próximo. Né? Vai começar a atrasar 1, 2, 3 horas seu consultório e vai ficar impraticável. Então, esse modelo o paciente tem que entender que esse modelo ele é diferente. O que você chegar numa consultinha de 15 minutos não é a mesma coisa de uma consulta de meia hora, 40, 50 minutos, 1 hora. Então, isso tem valor, não exatamente preço, mas isso tem valor diferente para o paciente. O que ele leva para casa é outra coisa. Você tocou, você é muito feliz essa sua colocação. Nós estamos sintonizados nisso, mas assim, é o que a gente mais vê, né? E se você presta um mínimo de atenção, ou se você, né, doa, vamos falar assim, né, um mínimo de tempo para o paciente, o cara fica muito satisfeito, né? Isso é legal de ver. Eu acho que quem tá vendo, principalmente, tem que parar para pensar nisso mesmo, né? Talvez, se vocês quiserem que a gente faça um episódio, né? Acho que vale a pena para saber quanto que custa, né? Quanto que o profissional recebe. Porque o que a gente vê e sai na mídia direta é o paciente meio puto com o médico e que não deu certo, né? Não olhou na cara e nem deixou sentar, né? Essa então, de valores assim, a gente faz perto do Halloween, né? Que é assim, um trem macabro, né? Se a gente for falar disso. Mas assim, eu acho que às vezes é interessante eles saberem, porque se você parar e perguntar para o paciente quanto você acha que o cirurgião ou o médico ganha para fazer isso? O cara acha que você é rico, milionário e que vai ganhar uma fortuna para fazer aquele procedimento. Não é verdade, né? Claro que nem tudo é dinheiro, mas né, isso importa. E não é o que a gente presta mesmo, né? Eu acho que o nosso foco realmente é outro e ter a experiência, né? Faz parte de uma experiência, né? Passar numa consulta, conversas aleatórias, coisas agradáveis, faz parte da experiência que o objetivo final é um problema de saúde ou prevenir algum tipo de doença. Às vezes tira o peso também daquela questão, né? O paciente está te procurando normalmente, às vezes por uma dor, por uma doença, tira o peso daquilo ali. Quando você tem uma consulta mais aberta, mais leve, mais amigável, sem ser, né, igual tem aqueles estudos assim que todos os dias saem, que é na consulta médica demora menos de 30 segundos para o médico interromper o paciente enquanto ele fala, né? Então assim, não deixa o paciente nem elaborar a frase para poder interromper ele com outra pergunta, que está preenchendo ali um checklist. Exatamente. Não é assim. E esses momentos, né? Óbvio que ninguém procura, ou a maioria das pessoas não procura um médico quando tá super bem, né? Você esquece que você tem algum problema, né? Minha vida tá ótima, não tô nem lembrando que eu tenho pedra na vesícula. Isso. Mas, via de regra, quando o paciente procura um atendimento médico especializado, é porque ele tem algum problema. Ou seja, ele está fragilizado de alguma forma, seja fisicamente, mentalmente, né? O contexto familiar pesa. Então, você passar por uma boa experiência, uma boa abordagem, um bom tratamento, um bom início ou um bom acompanhamento faz muita diferença, né? Uma palavra boa para isso, que é muito utilizada no serviço de saúde, é o acolhimento, né? Ou seja, o paciente tem que ser bem acolhido, ele tem que ser bem amparado, para que aqueles medos, as angústias diante de uma condição, uma doença, um resultado de um exame, sejam muito bem tratados. Tem paciente que chega com um resultado de exame de uma doença totalmente benigna, por exemplo, doença que não tem nem que acompanhar. Vamos dar um exemplo, um nódulo no fígado do tipo hemangioma. Então, ele achou aquele nódulo no fígado, ele chega no consultório tremendo, segurando aquele exame tremendo de medo. E na hora que você olha, fala, não, isso aqui não é nada, não tem que fazer nada, nem acompanhar, por exemplo. Então, ou seja, muitas vezes a forma que você vai abordar, a forma do acolhimento, ele saber que ali ele vai buscar um conforto, além de toda a característica técnica muito bem adequada, que não adianta nada ser só um acolhedor, né? Uma característica de uma consulta técnica muito boa e também acolhedora, muitas vezes essa experiência é o que ele está buscando. Assim como é a mesma que ele busca quando ele vai numa loja que ele gosta, assim como ele compra um carro da marca que ele gosta, quando ele vai num hotel para descansar com a família, num lugar que ele gosta, num hotel que ele quer ir, ou numa praia que ele quer ir. Então, ou seja, toda essa experiência do serviço
também faz parte do atendimento médico. Dentro do consultório, aquela conversa com mais calma, obviamente que dentro de todo um critério técnico muito rigoroso, né? Às vezes o paciente quer só ir lá escutar assim, né? Não, isso não é câncer. Ele quer escutar essa frase. Depois que você fala isso, o cara desmonta, já vai conversar fiado, já vai falar de futebol com você, porque ele quer escutar essa frase. Eu passei um tempo acompanhando uma senhora, que foi uma indicação de outra paciente, que eu operei de apendicite, por causa de um hemangioma no fígado, e ela, vamos falar assim, demorou ainda umas 4 consultas para aceitar a frase, não é câncer, não precisa acompanhar, pode ficar quieto. Ela demorou ainda. E porque o paciente, entrando em tudo aqui que a gente está falando, está existindo uma carência nesse quesito de atenção. Todo dia a gente vê na mídia, né? O cara que foi pro hospital, pro consultório, não foi examinado, não teve uma relação legal com o médico, tá tendo essa carência. Então, os pacientes chegam pra gente, inclusive eles ficam surpresos, né? Saem de lá eternamente gratos. Às vezes você dá uma notícia, né? De uma doença grave, né? De prognóstico mais reservado. E o paciente fica tão grato de você ter dado atenção àquela demanda, aquela aflição, conversado, explicado. Eu sou um entusiasta de desenhar para os pacientes, adoro desenhar para mostrar. E eles ficam tão gratos daquilo, mesmo às vezes não sendo nem uma doença que você vai tratar, né? Vai ser outro colega, outro profissional. E ele fica eternamente grato só por aquela consulta, aquela atenção. Hoje em dia a gente vive numa era que tudo é muito rápido, né? Você tá com a dúvida, você bota aqui no celular, pesquisa no Google, você é muito imediatista, você quer comer, você passa no fast food, tudo é fast, né? Tudo é imediato. E eu tenho falado muito, né, com vocês, com minha família, meus amigos e os alunos, né, que passam com a gente, cara. A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de globalização, de rapidez, né, de querer tudo imediato. Porque entra até quase que numa questão filosófica mesmo, né? Mas quando a gente lida com gente, com paciente, com doente, não dá para ser assim. Hoje em dia a gente está passando por essa dificuldade, vamos colocar assim, né? De operadoras de saúde que são gigantes, né? Grandes players do mercado e que um compra o outro cada vez mais, mas que você vai ver lá a base do negócio, assistência, né? É muito ruim, tem déficit, né? Tem que produzir muito. Não é assim. Medicina, lidar com gente, com doente, não dá para ter essa coisa assim, essa tocação, essa pressa toda. É um trabalho artesanal, né? Não é uma manufatura, né? Não é um Fordismo. É um trabalho artesanal. E a gente vê assim, tem cada vez mais médico, né? Eu acho que não tem nenhum problema com relação a isso, mas é um contrassenso, porque à medida que tem cada vez mais médico, os pacientes são menos assistidos. Cada vez não mais tem sentido. Médicos com a pior qualidade a cada vez que o tempo passa. Mais médicos com a pior qualidade. E isso é o que realmente a gente passa para os alunos. Quando passam conosco, os alunos que estão, né, no processo de formação e que isso esbarra cada vez mais na gente. A gente vê pacientes chegando, pacientes contando, familiares nossos contando, de situações que o paciente foi exposto e que estão cada vez mais comuns, né? E não é isso que ele sai de casa querendo encontrar. Ele sai de casa buscando uma consulta, seja com um cirurgião, seja com um clínico ou qualquer outra especialidade. Aquela consulta acolhedora, tecnicamente boa, aquela consulta esclarecedora. Um outro aspecto também interessante é que antigamente, como não tinha esse conhecimento na palma da mão o tempo todo, o paciente chegava no consultório, sua avó, sua bisavó, chegavam no médico, acompanhado talvez do marido, vamos dar um exemplo, e falava assim, olha, não, a senhora vai ter que operar. Aí o casal, né, o paciente virava e falava assim, não, pois não, doutor, perfeito, obrigado. Dia, né? Que dia, que hora, o que eu tenho que fazer, como é que é? Faziam aquela prática daquela ocasião. Hoje, se você fala isso, ele fala, doutor, mas eu vi que tem a opção de fazer a cirurgia por vídeo, ou pode ser aberta, ou também tem a opção de fazer um tratamento com remédio antes, ou se eu não operar, a gente pode tentar dessa outra forma. Ou seja, o paciente ele também tem informações disponíveis, muitas vezes de qualidade,
Dr. Google, ele erra muito, mas ele também acerta. Na então, psicologia, né, a gente perdeu o discurso de mestre que eles falavam, né? Hoje em dia o discurso é de igual para igual. Isso. Então, agora o paciente, ele chega no consultório com conhecimento. Então, para aquele momento, é importante que você ofereça para ele uma consulta esclarecedora, para que ele entenda. Essa semana eu perguntei para um paciente, ele entenda a própria doença. Eu abri uma foto no meu computador do consultório e mostrei. Então, eu imagino que você já tenha visto aqui o fígado, os canais biliares e tudo mais. Ele falou, não, doutor, dessa forma eu nunca vi, não. Ela estava lá com 4 ressonâncias, já teve internada 2 vezes, propuseram cirurgia, colocaram isso na mesa para ela já, para ela nem entender que talvez seja o próximo passo para ela, mas ela ainda não tinha entendido onde que ficava essa doença nela. Isso em 2023, em Belo Horizonte, né? Uma paciente que não tem um nível, tem curso superior, assim, ela como marido. Então, ou seja, a gente está falando de uma pessoa que tem capacidade de compreensão adequada. E médicos, assim como nós, da nossa geração, não tinham esclarecido para ela em consultas exatamente o que era aquela doença, aquele problema, onde que fica esse órgão que está doente nela. Então, dessa forma, ela percebeu, nessa hora eu percebi e falei, cara, eu tenho que continuar fazendo isso. E eu não posso acostumar que de vez em quando a gente mostra. Não, o paciente ele demanda compreender a própria doença, compreender as perspectivas de tratamento, até mesmo concordar com o que você está falando, não concordar, vou fazer ou não fazer, mas também achar que aquilo é coerente dentro do problema que você está propondo para ele, né, do problema que ele trouxe e da solução que você está propondo para ele, compreender aquilo para que ele, dentro dessa compreensão, desse engajamento, ele seja um paciente vinculado à doença, vinculado ao tratamento e juntos no mesmo barco, o paciente e o médico caminhem de forma bem harmoniosa, buscando o melhor resultado possível. Isso é sempre. É isso mesmo, muito bem. Uma coisa interessante também, né, que antigamente o médico e principalmente o cirurgião, o cara se vestia de branco, né? Todo de branco, sapatinho branco, a roupa toda branca, rua, né? Jaleco, né? Jaleco até lá no pé. Hoje em dia, assim, eu particularmente uso muito pouco branco e muito pouco jaleco, né? Isso gera uma coisa também que, não sei se você falou, de igual para igual. E você não tem que vestir um jaleco com a manga lá embaixo, né, lá no pé, para mostrar autoridade. Não é assim, gente. Eu acho que nesse sentido, a consulta tem que ser de igual para igual. Tem que ser uma troca e você mostrando a sua capacidade técnica para o paciente, né? O paciente tem a livre escolha das condutas, né? Tem que participar ativamente e é uma questão de troca de informações. Fala assim, ó, é isso daqui a sua situação. Tecnicamente, cientificamente falando, é isso aqui que você tem, né? E aí a gente propõe as coisas. Eu falo muito com os pacientes também que é isso. Quando eu demonstro o meu conhecimento para ele, explico para ele o que ele está sentindo, por que ele está sentindo, igual o Lucas falou, mostrando onde é que está a doença, onde que está o órgão acometido, onde que está acontecendo isso tudo, eu estou dando mais autoridade para ele sobre a condição dele. Inclusive a condição dele de falar assim, não, eu quero procurar outra opinião. Não, eu quero procurar outro médico. Ah, não, eu quero sentar em casa. Não tem problema nenhum. E eu acho que isso é o que a gente volta lá e fala assim, isso demanda tempo numa consulta, onde, né, existem valores empregados, tantos valores né, aspectos éticos, né, valores morais, princípios, e quanto valores custos. Isso onera. Tem que ser entendido isso. Eu acho que a gente pincelou muito aqui, né, desses valores que são os que a gente leva para o nosso consultório. Acho que todos nós aqui demonstramos que somos realmente entusiastas do consultório. Igual eu disse no começo, o bloco cirúrgico é ótimo, mas o consultório é muito bom também. Exatamente. E assim, é importante as pessoas, né? Porque às vezes vai ter gente que tá assistindo, o cara fica, mas o cara vai lá, fala desse jeito. Assim, não tem nada assim combinado, né? Tudo que a gente fala é o que a gente realmente se propõe a fazer, né? No nosso dia a dia. De manhã para gravar à tarde. É isso mesmo, né? Não tem assim teatro, não, né? Porque às vezes o cara tá, é impossível. Não é, né? A gente tem que ter a nossa consciência tranquila e propor o melhor pro paciente. Pensando assim, como se fosse minha tia ali, minha avó, meu avô, né?
e propor melhor tratamento. Sem querer entrar no que eu vou falar agora, sem querer aprofundar no que eu vou falar agora, dentro disso também tem um outro lado, que é o profissional, o médico que está atendendo o paciente pode não estar no dia bom. Ele pode estar passando por problemas pessoais, pode estar com um caso difícil, internado no hospital, pode estar num dia que ele trabalhou de madrugada, está exausto, então está um pouco mais, com a cabeça mais voada. Então, situações pessoais afetam também o equilíbrio e o emocional daquele médico. É gente como a gente, né? E esses detalhes, essas pequenas coisas, claro que elas são infrequentes. O doutor fulano é um cavalo. Claro que isso não é que ele, todos os dias, ele tem problema e está levando para o consultório para transmitir, não é isso não. Isso aí é temperamento, sei lá, delicadeza. Falta de educação mesmo. Falta de educação, o que for. Mas uma experiência, ela pode ser negativa, talvez com um médico que você adora, por uma infelicidade, assim como um vendedor de uma loja, assim como uma pessoa um amigo seu que deu um choque naquele dia, deu um choque. Isso pode acontecer, não quero aprofundar muito nisso, mas isso para não achar virou uma questão filosófica aqui, né? Que é um bem-fim. Que você é um vendedor de prazeres. Não é isso, você não é um vendedor de prazeres. Ao contrário, você é vendedor de uma consulta acolhedora, técnica, que tenta propor a melhor experiência para o paciente possível, focado em resolver o problema dele, mas que o paciente pode também, infelizmente, de vez em quando, raramente, mas pode acertar nele, um dia ruim, com qualquer tipo de profissional. Muito bem. Caio, resumindo, o que você acha que o paciente tem que saber ou quando que ele deve procurar um cirurgião? Primeiramente, né, cara, esclarecedor, muito legal esse debate aqui. Ele começou falando um pouco de consultório, entrou um pouco falando de valores, que são coisas que eu prego muito e acho que são essenciais, pilares ali para ser um bom médico. Para procurar um cirurgião, eu acho que a gente tem que ter uma cabeça um pouco mais aberta do que o cirurgião vai fazer. É uma consulta, A frase do André para mim foi perfeita, é a clínica cirúrgica. Você vai entrar no consultório, vai ser examinado, vai ter suas demandas ouvidas. Então, vou voltar atrás, que eu falei que era mais para o paciente do rastreio, para o paciente dos sintomas, vou voltar atrás. O paciente que pode procurar o cirurgião e deve procurar o cirurgião é qualquer paciente que estiver precisando de uma avaliação médica. A gente está disponível para isso. O que você acha, Lucas? Quando que o paciente deve procurar o cirurgião? Acho que a gente finaliza, né, esse episódio de hoje, que foi uma conversa muito boa, na minha opinião. Uma conversa muito interessante, a gente entrou bem despretensioso, como você falou mesmo, sem nenhum ensaio. E, resumindo, eu acredito que o paciente deve procurar o cirurgião quando algo dentro daquela especialidade, o cirurgião do aparelho digestivo, algo no aparelho digestivo está incomodando. A gente poderia ter também uma opção de procurar o gastroclínico, mas consultar com o cirurgião quando aquilo daquele especialista está afligindo, quando existe uma dúvida, quando existe um receio de algo estar passando desapercebido, quando existe um achado que alguém falou, olha, eu já conheci alguém que operou disso, algo dentro daquela especialidade que o médico vai cuidar com muito capricho. Então, ele tem que entender isso, que rastreio, sintomas e propostas cirúrgicas e não cirúrgicas andam na rotina do cirurgião. Perfeito. E você, conta pra gente. Eu também acho que o paciente ele deve procurar o cirurgião, né, quando ele tiver algum problema, alguma demanda mesmo de saúde. Claro que, né, dentro da subespecialidade, puxando para o nosso lado, dentro do aparelho digestivo, né, eu acho que serve para segundas opiniões de qualquer doença relacionada ao trato gastrointestinal, ao aparelho digestivo, né, não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. E o cirurgião não é sempre que ele vai te operar, não. Obviamente que não, né? Ele é um médico clínico, ele tem a capacitação técnica, teórica para aquilo e prática também, né? Mas ele tem discernimento para, né, propor o melhor tratamento, né? Então, de forma geral, procura o médico cirurgião do aparelho digestivo, no nosso caso,
quando tiver qualquer demanda do trato gastrointestinal. Se porventura o cirurgião fala assim, ó, seu caso não é com cirurgia, vamos seguir acompanhando, vai no gastro, ótimo, não tem nenhum problema nisso, né? Mas se tiver a necessidade, se tiver mais do que a necessidade, o benefício de se fazer um procedimento, ótimo, vai ser feito, vai ser acompanhado, e eu acho que assim deve seguir, né? Algo mais? Finalizamos bem, né? Está chegando ao fim mais uma A Confraria Cirúrgica podcast. Se você gostou de participar conosco, deixa seu like, compartilha com os amigos, manda sugestões de temas para nós tratarmos aqui. Foi um prazer falar mais uma vez com vocês. Dr. Lucas, onde que o pessoal te acha? Pode me encontrar nas minhas redes sociais, em especial lá no Instagram, @LucasCalazans Gastrocirurgia. Lá você pode mandar mensagem direto pra gente ou encontra contatos do consultório, onde agendar sua consulta. Qualquer dificuldade, só mandar mensagem também. A gente está lá no Instagram. Dr. Caio Fontes, onde que o pessoal te acha? O melhor lugar para me achar vai ser lá no Instagram, @CaioBFontes. Lá tem telefone do consultório e, mais importante, lá tem link do nosso canal no YouTube e do nosso canal no Spotify, onde nós 3 estamos 24 horas. Muito bom. Vocês também podem me achar no @André Fujioka lá no Instagram. Eu tenho me proposto a postar cada vez mais do dia a dia, da rotina, né? Às vezes do bastidor, para ver como é que é o ambiente, do que se trata, o que a gente faz, né? Pode mandar dúvida lá, não tem nenhum problema. Tem contato do consultório e assim por diante. Eu espero que vocês tenham realmente gostado. Vamos em frente. Tchau, até logo, um abraço.